Olá, CACDista, bora estudar, bora bater nosso tijolo aqui, continuar mantendo o nosso ritmo e agregando mais conhecimento, agregando mais conteúdo para somar pontos nas provas que vêm aí. Vamos fazer agora a quinta intervenção sobre a posição oficial do Brasil e eu gostaria de ler para vocês o discurso do presidente Temer, recente agora, do diálogo que eles fizeram, que ele fez na abertura do diálogo dos chefes de Estado do governo dos BRICS com o Conselho Empresarial do BRICS. Então ele começa cumprimentando o Xi Jinping, o Zuma, o Putin e o senhor ministro Modi. E eu vou ler porque é curto e eu acho que a gente consegue apreender melhor a posição oficial do Brasil. Tudo bem? Lembrando, claro, que é importante que vocês tomem nota naquelas informações que vocês acham que seja chave para o concurso da terceira fase, aqui especialmente em PI, né, porque é um discurso presidencial, mas sempre resguardando que esse nosso curso de posição oficial do Brasil, ele não envolve necessariamente a posição do governo brasileiro, mas envolve uma posição que é mais sutil, que é a posição da casa, a posição do Itamaraty, para o qual vocês vão falar. Tudo bem? Vocês estão disputando não um cargo eletivo presidencial, mas vocês estão disputando uma vaga como diplomata. E é nesse sentido, com esses olhos de diplomata, que você vai prestar atenção no discurso que eu vou ler agora para você. Beleza? Então bora lá. Então ele começa cumprimentando todo o povo e ele diz: é uma grande satisfação participar de mais esse diálogo com líderes empresariais do BRICS. Este espaço de intercâmbio entre governos e empresas há de ser cada vez mais valorizado. O empreendedor é, sabemos, um criador de prosperidade. Ouvi, isso é o presidente dizendo, com muito entusiasmo o relato dos trabalhos do Conselho. Está claro que os empresários estão na linha de frente nas relações entre os BRICS. As senhoras e os senhores testemunham no dia a dia a medida da nossa integração. Mais do que isso, são protagonistas dessa integração. Pude confirmar o vigoroso empenho do Conselho em fazer do BRICS instrumento efetivo para aumentar ainda mais o comércio e o investimento entre os nossos países. As variadas iniciativas aqui relatadas contribuem para trazer o BRICS para mais perto de nossos setores produtivos. Saúdo, em particular, a assinatura de acordo com o novo Banco de Desenvolvimento e, como pude detectar, ainda no dia de ontem e no dia de hoje pela manhã, a criação de grupo dedicado ao tema da aviação regional. Há pouco, em nossa sessão plenária, os líderes do BRICS falávamos precisamente da importância de impulsionar o componente não governamental do grupo, pois verifico aqui novas ações concretas nesse sentido. Ações que quero louvar e encorajar mais e mais. O comércio do Brasil com os demais países do BRICS recobrou seu dinamismo esse ano. Também tem sido notável a tendência de crescimento e diversificação dos fluxos de investimento entre nossos países. Rússia, Índia, China e África do Sul, ao mesmo tempo em que encontram no Brasil extraordinárias oportunidades de negócio, representam destinos dos mais vantajosos para nossos produtos e investimentos. Senhoras e senhores, no Brasil, temos levado adiante a agenda de reformas que já trouxe de volta a confiança e o crescimento. Para além dos esforços de ajuste fiscal, estamos aprimorando marcos regulatórios e simplificando procedimentos. Estamos, na verdade, criando condições mais favoráveis para investimentos em infraestrutura. Temos conduzido um ambicioso programa de concessões e privatizações, programa que reúne projetos de envergadura em variados setores. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, enfim, ativos relativos a esses setores. Os resultados mostram que estamos no rumo certo. A inflação está novamente sob controle e os juros no Brasil seguem trajetória consistente de queda. A produção industrial recupera-se mês a mês. A agricultura bate recordes. Os empregos começam a voltar. Nesse momento de modernização da nossa economia, multiplicam-se as perspectivas para quem quer investir no Brasil. Reconquistamos a confiança e o otimismo. Continue a contar com o decidido apoio do Brasil para as atividades do Conselho Empresarial do BRICS. Muito obrigado. Aí é o Michel Temer. Bem,
Eu vou ler mais um discurso para vocês, porque essas falas dos presidentes me parecem que elas estão encetadas no discurso que o diplomata vai fazer daqui em diante. E você, como diplomata, vai ter que estar atento a eles. Enfim, não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, né? Então vocês já sabem por que eu estou lendo, por que eu não estou explicando. Eu comentei isso na primeira intervenção, o porquê que nós vamos fazer um quase que copia e cola das falas do presidente Temer, com ajuste, claro, de alguma informação da própria casa, do Itamaraty, no sentido de nós simplesmente informarmos aquilo que nos, digamos, interessa para a prova. Então, eu pediria novamente que você compartilhe, tome nota dos discursos que vocês estão ouvindo. Eu vou ler agora o discurso em reunião ampliada dos chefes de Estado e de governo do BRICS. Então o presidente começa, isso aconteceu agora, tá? 4 de setembro de 2017. O presidente cumprimenta o Xi Jinping, o Zuma, o Putin e o Modi, e começa dizendo que é com satisfação muito especial compartilhar as impressões do Brasil sobre a cooperação entre os BRICS, como vemos no seu presente e como vislumbramos o seu futuro. Antes, contudo, eu quero, aí o Michel Temer, fazer questão de expressar nosso reconhecimento à excelência da condução de nosso grupo sob a presidência chinesa. Se hoje podemos lançar novas frentes de cooperação, aprofundar iniciativas bem-sucedidas, é graças ao espírito de entendimento mútuo e de diálogo franco que tem permeado os nossos trabalhos. A colaboração entre os BRICS tem avançado nos mais diversos domínios. O objetivo que nos une a todos nós é o mesmo: criar oportunidades, gerar bem-estar e impulsionar o desenvolvimento. A área econômica é o espaço privilegiado para a atuação concertada do BRICS. Neles temos colhido excelentes resultados que nos dão razão para afundar o otimismo. O novo Banco de Desenvolvimento consolida-se como instituição de reconhecida capacidade a serviço da expansão da infraestrutura, a serviço do crescimento. Mais de uma dezena de projetos foram aprovados com sucesso. O banco conclui seu processo de instalação do Centro Regional na África. Ou melhor, o banco concluiu, O banco concluiu seu processo de instalação do Centro Regional na África. Adotamos uma estratégia geral para os próximos 5 anos, que tem por eixo central a promoção da sustentabilidade. Aliás, ainda há algum tempo, falando com empresários brasileiros, comunicamos que estamos cuidando da instalação do escritório do Banco de Desenvolvimento, novo Banco do Desenvolvimento em nosso país, no Brasil. É preciso, assim, que o banco se mantenha ágil, eficiente e financeiramente saudável. É preciso que o banco mantenha elevados padrões de governança e de transparência, como vem acontecendo. Isso é fundamental para que continuemos a ter sempre uma instituição sólida que atenda às expectativas dos BRICS e do mundo. Aqui em Xiamen, o banco dá mais um passo para afirmar-se como instrumento efetivo de promoção do desenvolvimento. Refiro-me à interação do banco com o mundo empresarial, que chega em excelente hora e contribui para levar o BRICS para mais perto de nossos setores produtivos, de nossas sociedades. Aliás, presidente Xi Jinping, a extraordinária reunião de ontem do Conselho Empresarial com mais de 1.200 participantes. E nesse sentido, a facilitação do comércio entre nossos países é também campo fértil para novas iniciativas. Precisamos simplificar procedimentos de exportação e importação. Precisamos, talvez, dar mais agilidade aos trâmites governamentais. Esse é o propósito dos acordos que assinaremos esta tarde. Conferir maior vitalidade às nossas trocas comerciais e propósito permanente de nosso agrupamento. Mas a agenda do BRICS não se resume à seara econômica. Em uma década de parceria, nossos trabalhos expandiram-se para as mais variadas áreas. O Brasil trouxe a esta cúpula propostas concretas de cooperação. No marco de nosso diálogo sobre segurança, propusemos a criação de um mecanismo de troca de informações entre agências de inteligência. Em um mundo cada vez mais interconectado, é fundamental unir esforços para enfrentar desafios que transcendem fronteiras. Propusemos ainda o estabelecimento de cooperação em transporte aéreo,
O investimento em infraestrutura de transporte é peça-chave para o aumento da competitividade de nossos produtos, para a dinamização de nossas economias. É muito positivo que o Conselho Empresarial já esteja debruçado sobre o tema da aviação regional. A aviação regional é setor crucial para países de dimensão continental, como são os BRICS. Na área social, temos impulsionado mais uma iniciativa de promoção da saúde. Nossos países reúnem populações numerosas que demandam esforços redobrados para a garantia desse direito básico. A rede de pesquisa dos BRICS para o combate à tuberculose, por exemplo, buscará dar mais qualidade ao tratamento dessa enfermidade. Pesquisa e desenvolvimento são atividades essenciais, não apenas em matéria de saúde, mas para o progresso econômico como um todo. Na área energética, as tecnologias têm avançado rapidamente, reduzindo custos e ampliando as oportunidades de novos negócios. Temos, nos BRICS, líderes em energia renovável. Há grande potencial para conjugar nossas capacidades e construir uma aliança que concilie a crescente demanda por energia com a proteção do meio ambiente. Do mesmo modo, já temos bom retrospecto de ações conjuntas em ciência e tecnologia, pois agora estamos progredindo ainda mais. O plano de ação para o cofinanciamento de pesquisas, mais um resultado dessa cúpula, abre mais espaço para fazermos dos BRICS motor de inovação. Meus amigos, excelência, nossas sociedades são e devem ser cada vez mais protagonistas de nosso desenvolvimento. No BRICS, a cada ano, a vertente não governamental vem ganhando força. Após nossas deliberações, daremos continuidade à prática muito bem-vinda de mantermos diálogo institucionalizado com o nosso Conselho Empresarial. Ontem, repetindo, já pudemos manter encontro mais amplo com centenas de lideranças mundiais dos países do BRICS e do mundo. Ainda há muito o que podemos e devemos fazer para estimular o conhecimento mútuo, para transpor barreiras linguísticas, para aproximar nossos povos. O importante é ter as populações dos 5 países no centro da parceria dos BRICS. Parceria, senhores, que se renova a cada ano, que se desdobra em variadas iniciativas. Temos rico patrimônio de realizações que deve ser cultivado. Temos grande potencial para ampliá-lo ainda mais. O fundamental é identificar consensos e manter o foco em áreas convergentes. Temos estrutura enxuta, flexível e eficiente. Esses, penso eu, são traços que devemos valorizar. Sairei, senhor presidente Xi, sairei de Xiamen convicto de que a cooperação dos BRICS continuará a serviço de nossos interesses e aspirações, com sentido prático e orientado para resultados concretos. Muito obrigado, Michel Temer. Muito bem, esse discurso foi voltado para os líderes dos BRICS e a forma como eu utilizo para transformar esses discursos em pontos para a terceira fase é exatamente dando ênfase nos pontos em que o presidente coloca como relevante para a nossa política externa. Então ele citou mais de uma vez o Conselho Empresarial e citou também mais de uma vez o novo Banco de Desenvolvimento e os trâmites para que o Brasil também tenha um escritório do banco. Por fim, agora, para a gente encerrar nossa 5ª intervenção sobre política oficial do Brasil, 2017, eu vou fazer o discurso do Temer que ele fez numa reunião reduzida dos chefes de Estado e de governo, claro, dos BRICS, também no último dia 4 de setembro, lá em Xiamen. Então ele começa cumprimentando, naturalmente, o Xi Jinping, o Zuma, o Putin e o Modi. Tal como fez o presidente Zuma em Israel, o presidente Michel Temer, minhas primeiras palavras são de agradecimento ao presidente Xi Jinping pela delicadeza com que somos recebidos nessa bela cidade de Xiamen. Aqui vemos a combinação entre modernidade e a tradição chinesa, e é precisamente o amálgama da modernidade e tradição que faz dos BRICS um grupo único. São países que se encontram na modernidade, ou melhor, são países que encontram na modernidade a chave para o desenvolvimento, e na tradição os traços que compõem a identidade de seus povos. Em nossa diversidade, senhores, em nossa convergência de propósitos, temos encontrado o rumo para a cooperação mais intensa e para o futuro mais promissor. Em Hamburgo, como foi lembrado aqui na cúpula de G20, os BRICS transmitiram mensagem de apoio ao sistema multilateral do comércio.
Do mesmo modo, nosso grupo reafirmou seu compromisso inequívoco com a integridade do Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Em Xiamen, continuamos a trilhar este caminho. O mundo permanece sob o signo da incerteza. Parece haver uma erosão do apego ao direito internacional, uma erosão da crença nos benefícios do livre comércio, uma erosão da convicção quanto ao imperativo de enfrentarmos juntos desafios que são compartilhados. Temos que estar à altura do momento. É preciso uma ação coordenada e consciente para a efetiva promoção do desenvolvimento. Não de um desenvolvimento qualquer, mas de um desenvolvimento sustentável em suas vertentes econômica, social, ambiental. Daí a importância da Agenda 2030, ou 2030, para o desenvolvimento sustentável. Daí a importância do concurso de todos para a sua plena implementação. O Brasil tem respondido aos desafios contemporâneos com atitude aberta ao mundo. Em nossa região, excelências, estamos ajudando a reconstruir laços de integração que se vinham enfraquecendo. Recobramos no Mercosul a vocação do livre comércio e da aproximação com outros parceiros. Temos avançado na eliminação de barreiras ao comércio e aos investimentos. Temos firmado novos acordos com os países vizinhos e progredido nas negociações com atores extra-regionais. Mais amplamente, estamos empenhados na valorização da Organização Mundial do Comércio. Há que respeitar as regras em vigor e trabalhar para aperfeiçoá-las. É fundamental avançar na liberação do comércio agrícola. Na Conferência Ministerial de Buenos Aires, em dezembro, buscaremos resultados verdadeiros nessas e em outras frentes, como a facilitação de investimentos. É assim que combatemos o ceticismo, com postura pragmática e com espírito determinado. As incertezas da cena internacional, também convenhamos, se alimentam de continuadas tensões políticas. É essencial encontrar solução negociada para a trágica situação que há tempos vitima o povo sírio, com as consequências para o entorno e para o mundo. E nesse sentido, a Rússia, presidente Putin, tem feito um trabalho extraordinário para a composição dos vários conflitos. E não estamos indiferentes, nem poderíamos ao drama dos refugiados. Como afirmei nas Nações Unidas no ano passado, fluxos de refugiados são resultado de guerras, de repressão, do extremismo violento, e não a sua origem. As preocupações legítimas do governo com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Que a terrível crise na Síria, porém, não nos deixe também esquecer a questão Israel-Palestina. Solução equilibrada para essa questão é crucial para a paz no Oriente Médio. Apoiamos a solução de dois estados em fronteiras seguras e mutuamente acordadas. Não podemos nos acomodar diante de um problema que há tanto tempo é tão premente. Tampouco podemos nos acomodar diante da persistente ameaça do terrorismo, a qual nenhum de nossos países está imune. Esse é tema que exige de todos a ação crescentemente coordenada. Permito-me aqui retomar a proposta brasileira da criação do Fórum de Inteligência dos BRICS. Seria a contribuição adicional para nossos esforços concentrados de prevenção de atos terroristas. Outra questão que nos preocupa a todos são os recentes testes norte-coreanos. Os episódios dos últimos dias dão concretude a temores que parecem ter vivificado nos livros de história. Hoje, encontrar saída diplomática para a situação tão grave. Em perspectiva mais abrangente e de mais longo prazo, o desarmamento nuclear é a garantia mais eficaz contra a proliferação. O Brasil esteve na origem do tratado sobre o Brasil esteve na origem do tratado sobre a proibição das armas nucleares, adotado em julho. Assinaremos o instrumento ainda esse mês em Nova York. Trata-se de mais uma conquista real do multilateralismo. As dúvidas lançadas sobre os processos multilaterais não devem conter nossos esforços para aprimorar as instâncias decisórias globais. Ao contrário, devem servir de estímulo para que busquemos mecanismos de governança mais representativos. Esse foi e deve continuar sendo a nossa prioridade. Os BRICS já colheram bons resultados na reforma das instituições financeiras. Temos que evoluir na reforma de outros foros que também se encontram em descompasso com as realidades atuais. Nas Nações Unidas, um Conselho de Segurança reformado agregará legitimidade e eficácia às deliberações sobre paz e segurança internacionais.
Antes de concluir, compartilho a preocupação sobre o tema que afeta diretamente os interesses do Brasil. Acompanhamos de perto o quadro político, econômico e social da Venezuela. A escassez de comida, remédios e outros itens básicos provoca drásticas consequências. A situação é de instabilidade e de crise humanitária. É crescente, senhores, o fluxo de migrantes e refugiados que chegam ao Brasil e a outros países vizinhos. Confiamos em uma solução pacífica para a crise, com pleno respeito à soberania venezuelana. Meus amigos, nesta cúpula, nos beneficiamos do trabalho muito bem sucedido de nossos anfitriões. Estou certo de que, sob a liderança da presidência chinesa, fortaleceremos ainda mais os nossos vínculos. Nossas decisões em Xiamen indicarão as próximas etapas de uma cooperação voltada para um mundo mais justo, mais pacífico, de mais bem-estar aos nossos povos. E desejo uma presidência do BRICS muito profícua para o presidente Zuma da África do Sul. Muito obrigado, Michel Temer. Muito bem, queridos. E com isso a gente encerra a nossa intervenção de, como se diz, dessa quinta intervenção do nosso curso aí de Posição Oficial do Brasil, e espero vê-los na sexta intervenção. Tomem nota, voltem o vídeo, eventualmente, se vocês acharam que fosse muita informação, mas voltem sobretudo para captar a ênfase que o presidente Michel Temer dá a determinados institutos do BRICS, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.